Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Pessoal, então, como creio que a maioria de vocês sabe, nós estamos nessa jornada, não é? De refletir no livro de Tiago, do início até o final. Eu particularmente, eu gosto muito desse tipo de pregação. Ela tem um nome, se chama pregação expositiva, que é quando você segue o que a Bíblia está expondo na ordem que ela está expondo, não é? E eu gosto muito porque vocês podem, de fato, verem na prática como ler, interpretar e estudar a Bíblia, não é? Porque é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós lemos um versículo, interpretamos e então aplicamos, e assim nós vamos versículo por versículo. E também, como pregador, eu não preciso ficar imaginando quais temas eu preciso trabalhar na igreja naquele momento. Eu permito, não é, que a Bíblia dê o tema do próximo domingo, porque nós estamos seguindo o livro e o livro vai dando os temas, não é? Então eu particularmente gosto muito, não é, desse tipo de mensagem. Eu espero que vocês estejam gostando também. Semana passada vocês estudaram e refletiram no final do capítulo 3 e aprenderam sobre a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo, não é? Sabedoria do alto produz paz, pureza, misericórdia e assim por diante. Sabedoria de baixo produz conflitos, confusões, guerras, brigas e toda espécie de coisas ruins. E na verdade o capítulo 3, na minha opinião, ele é o centro de Tiago. O livro de Tiago, para mim, ele aborda, todo ele é sobre sabedoria do alto e sobre sabedoria de baixo. Como nós usamos na vida prática a sabedoria que vem de Deus, ou então a sabedoria que vem desse sistema pecaminoso do mundo, de Satanás e assim por diante, não é? E agora, no capítulo 4, que nós vamos iniciar essa manhã, Tiago, ele não vai mudar de assunto, ele vai continuar dentro do próprio assunto. No capítulo 4, esse primeiro bloco, nós vamos ver como Tiago nos mostra na prática os problemas que nós enfrentamos sempre quando vivemos ou usamos da sabedoria de baixo, tá bom? Então hoje, Tiago, no capítulo 4, vai abordar de forma prática os problemas, as situações que nós enfrentamos quando deixamos de usar a sabedoria vinda do Senhor e começamos a usar a sabedoria de baixo, tá? Então, Tiago, nós vamos ler hoje o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Tá bom? Se quiser abrir na sua Bíblia, eu espero um minutinho para que você possa encontrar. Vamos lá? Versículo 1. De onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer.
Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos até aqui, mantenha essa Bíblia aberta, porque nós vamos voltar em alguns versículos, tá? Vamos orar? Senhor, fale conosco através da sua palavra. Nós estamos aqui de coração aberto, Pai, querendo receber aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser transformados, Pai. Que o Senhor possa tocar cada coração, para que agora se torne, Senhor, um coração aberto, um coração que deseja ser transformado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, desejos em guerra. Tiago, ele começa com uma pergunta aqui, né? É um questionamento. De onde vêm as discussões, as brigas em seu meio? Tiago começa de uma forma que pode nos incomodar, porque não é o caminho que nós geralmente trilhamos. Ele não começa perguntando quem começou a briga, quem que está certo, quem que está errado, quem é que tem razão, quem é que se excedeu, quem é que não se excedeu. Tiago, ele começa perguntando, de onde vem essa briga? De onde vem esses conflitos? De onde que está vindo essas discussões? Quando eu digo que pode se tornar uma pergunta desconfortável, é porque a nossa tendência, no meio dos conflitos, das brigas e discussões, é sempre apontar para o lado de fora. Não é? Sempre apontar para o lado de fora. Então, eu fiz isso porque essa pessoa me provocou. Eu explodi porque essa pessoa falou tal coisa. Eu me afastei porque ninguém valoriza o que eu faço. Entende? Nós sempre estamos justificando a forma como nós reagimos, apontando para fora, para um terceiro. Tá? E ok, tudo isso pode ser verdade. Tiago em nenhum momento aqui está falando que as pessoas não erram. Não é? Isso pode ser verdade, mas Tiago, ele quer abordar a situação de um outro ângulo aqui. Ele quer nos direcionar para fazermos uma pergunta mais profunda. O que essa ação, o que a minha reação revela sobre mim? Como que a forma que eu reajo às discussões, conflitos, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, as minhas ações, o que isso está revelando a respeito do meu coração? Então, Tiago quer abordar de um ângulo, não é, que nós geralmente não abordamos, porque uma coisa é fato. O que fizeram contra você diz a respeito ao coração daquela pessoa. A forma como você reage àquilo diz a respeito ao seu coração. E Tiago quer trabalhar esse ângulo. A forma como você reage está trazendo o que à tona a respeito do estado do seu coração. Imagine assim, discussões, brigas e conflitos que nós enfrentamos na vida são como uma fumaça saindo de uma casa. A fumaça não é a causa do problema. Ela apenas denuncia que alguma coisa está causando fogo dentro daquela casa, em algum lugar. Porém, na maioria das vezes o que eu vejo é as pessoas gastando toda a energia que elas têm, tentando expulsar a fumaça da casa, ao invés de lidar com o fogo, com a causa do problema. Gastamos energia, gastamos tempo, dinheiro, lidando com fumaça, ao invés de olharmos para o fogo, encontrarmos a causa e resolvermos a raiz desse fogo, não é? Ficamos discutindo quem falou o quê, quem exagerou, quem deixou de exagerar, quem precisa pedir perdão, quem não precisa pedir perdão. Ficamos brigando com a fumaça. Mas Tiago está dizendo, olha para o fogo.
olha para o fogo. É por isso que ele está perguntando, de onde que vêm as discussões? De onde que vem? Qual é a causa desse fogo? Olha para o fogo. Em outras palavras, Tiago aqui está nos conduzindo a buscar sempre a verdadeira causa do conflito e não ficar perdendo tempo com a fumaça. Tiago está nos conduzindo a olhar para o fogo para então descobrirmos a causa do fogo. E que fogo é esse? Tiago responde logo na sequência: acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago pergunta, Tiago responde. Ele está afirmando que os conflitos, as guerras, as discussões são causadas pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos internos. Ele está afirmando, a Bíblia está afirmando que a causa desse fogo são nossos prazeres, são nossos desejos internos. E quando nós ouvimos a palavra desejos ou prazeres, dependendo da sua Bíblia vai estar alguma delas, nós logo pensamos em desejos escandalosos, pecados que são muito óbvios, não é? Que é um pecado, atitudes que são claramente erradas. Mas acompanhe comigo. Algo muito profundo que Tiago está nos ensinando aqui é que muitas brigas, conflitos e guerras começam com desejos que são bons. Com desejos que são bons. Exemplo, o desejo de ser ouvido. O desejo de ser ouvido é um bom desejo, ele é legítimo, ele é bom. O desejo de ser respeitado, o desejo de ser valorizado, o desejo de que as coisas sejam feitas da forma certa. Esses desejos não são, em primeira vista, desejos errados, desejos pecaminosos. Qual é o problema? O problema é quando nós deixamos de apresentar nossos desejos diante de Deus, pedindo sabedoria do alto, e então permitimos que esses desejos se transformem em exigências que passam a comandar nosso coração e, como consequência, a nossa vida. É quando eu deixo de dizer que eu gostaria de ser ouvido e começo a agir como quem diz: se vocês não me ouvirem, eu vou me fechar, eu vou atacar, eu vou punir vocês, eu vou me afastar. Percebe? Um desejo que é bom, mas nos domina. E nós começamos a permitir que esse desejo desordenado crie conflitos e confusões em nossas vidas. É quando eu deixo de dizer que eu gostaria de ser respeitado e começo a ficar frio, duro, agressivo, quando não me tratam do jeito que eu gostaria que me tratassem. Porque também tem isso, Todos devem ser respeitados, mas tem pessoas que criam na ideia delas uma ideia de respeito que não existe também. Então ela gostaria de ser respeitada, como se fosse um colibri dourado no meio da sociedade. E quando o desejo dela não é atendido da forma que ela gostaria, ela se torna uma pessoa agressiva, que começa a causar confusões, intrigas, guerras e por assim diante. É quando eu deixo de dizer que eu gostaria que reconhecesse meu esforço e começo a ficar amargo porque ninguém reconheceu o que eu fiz do jeito que eu gostaria que fosse reconhecido. Então você está percebendo o caminho? O desejo, ele pode até começar de forma compreensível, pode até ser um desejo legítimo, mas quando ele passa a governar minhas reações, quando ele passa a governar meu coração, minhas palavras, meus relacionamentos, ele já se tornou um desejo ou um prazer que está causando guerra dentro de mim e fora de mim. E é assim que nascem discussões e brigas, com desejos desorganizados, desordenados, que não são satisfeitos da forma como nós gostaríamos, então nós reagimos de forma a começar a causar conflitos e confusões. É por isso que Tiago continua no versículo 2 dizendo assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem
lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. Você consegue perceber um movimento aqui no versículo? Tem uma jornada aqui acontecendo, né? O coração quer, o coração não recebe, então ele começa a ter desejos desordenados, como a inveja, ele começa a lutar, e por fim ele pode até querer matar. É um declínio aqui. Tiago ele usa uma linguagem pesada aqui, que é matar, porque grave isso. Prazeres desordenados nunca são inofensivos. Prazeres desordenados nunca são inofensivos. Talvez nem sempre mate o nosso corpo, muito embora possa matar, não é? Mas com certeza podem matar a comunhão, pode matar confiança, pode matar a alegria, pode matar a paz dentro de uma casa, a paz dentro de uma amizade, a paz dentro de uma igreja, de uma comunidade. Por isso que Tiago não está dizendo apenas assim, parem de brigar. Ele está dizendo, é necessário que vocês entendam de onde que vem essas brigas. É necessário que vocês compreendam de onde está vindo esse conflito. Parem de lidar com a fumaça e comecem a lidar com a causa do fogo. Então, a pergunta é essa: que desejo dentro de mim se tornou tão importante que quando ele não foi atendido, eu comecei a reagir com guerra, ao invés de reagir com a graça, com a paz de Deus? Quais têm sido esses desejos? Quais têm sido esses desejos? Porque é assim que nós descobrimos o fogo por detrás da fumaça. Antes da guerra sair pela boca, ela já se iniciou no seu coração. Mas Tiago ele não para aqui nos relacionamentos entre as pessoas, porque uma vez que o desejo começa a governar o coração, ele não vai afetar apenas como eu trato as pessoas, né? A vida em sociedade. Ele também vai começar a afetar a forma como eu me relaciono com Deus. E aqui nós podemos ir para o ponto 2, que é orações erradas. Vamos ler o versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Cara, esse versículo por si só, nós poderíamos falar tantas coisas aqui, não é? Mas veja, agora o prazer e o desejo que estava trazendo guerra, na forma como eu trato as pessoas e como as pessoas se tratam, agora ele começa a trazer problemas para a forma como você se relaciona com Deus. Começa a atrapalhar sua vida espiritual, não é? Então veja, a primeira pessoa tenta conseguir algo que o desejo dela quer. Se ela não consegue aquilo, ela começa a brigar, ela luta, ela pressiona, entra numa disputa, né, que são os conflitos, as guerras, enfim, o que Tiago já ordenou. Mas por fim ela acaba não recebendo o que ela deseja. Ela não conseguiu aquilo que ela estava querendo. E então, quando essa pessoa finalmente decide orar, a última opção dela, né? Quando ela finalmente decide orar, e a Deus em oração, ela não faz o que ela deveria fazer. Ela não coloca o desejo dela diante o desejo que está governando o coração dela, diante de Deus, para que Deus trate esse desejo e faça de acordo com a sua vontade, né? Pelo contrário, ela chega diante de Deus com o desejo já dominando ela. E a oração dela é mais sobre como tentar convencer ou pressionar Deus a resolver o problema dela do jeito que ela quer, atendendo o seu desejo. Percebe? A pessoa, quando ela finalmente vai em oração até Deus, ao invés de ir de forma humilde, rendida, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor trate meu coração, preciso aprender a lidar com isso que eu estou sentindo. Não, ela vai até Deus como uma criança mimada vai até seu pai e sua mãe e começa a querer argumentar, não é? Tentar convencer o pai a realizar o seu desejo. A realizar o seu desejo. Não é?
Por isso que Tiago diz, não pedem, e quando pede, pede errado. Ou seja, não oram, e quando decide orar com os motivos totalmente errados. Então, a oração nesse caso, ela não nasce de um coração que quer ser rendido a Deus, que reconhece que precisa da sabedoria do alto. Nasce de um coração que deseja usar Deus para conseguir o que deseja. Ou seja, uma oração feita com a sabedoria de baixo. Vamos criar alguns cenários aqui para que isso fique claro para você. Pense numa pessoa que perdeu uma promoção lá no seu trabalho para um colega que ela considera menos competente. Tá? Então ela fica frustrada, ela pode até causar algumas discussões e conflitos ali, não é? Vai, briga, porque eu que merecia isso, aquilo, ok. Quando ela vai em oração até Deus a respeito disso, a oração dela é: Senhor, faça justiça entre eu e essa pessoa. Então, no final, ela não está pedindo graça da parte de Deus para lidar com aquilo, para ela amadurecer, para que Deus possa guiá-la com sabedoria, para que numa próxima oportunidade ela seja reconhecida, seu trabalho seja reconhecido. Não. O que ela está pedindo para Deus é: faça o outro cair, porque eu que mereço. O trabalho dele seja ruim, para que eu seja colocado naquele local. Então veja, as palavras, Senhor, faça justiça, pode ser palavras espirituais, mas o desejo é mundano. O motivo que leva a pessoa a essa oração é totalmente mundano, pecaminoso, sabedoria de baixo. Vamos ver outra situação que é muito comum. Pensa num casal, olha que legal, casamento, um passeio no parque. Um dos dois chega em casa cansado, esgotado, sente que carrega o mundo nas costas e que o outro não enxerga todo o seu esforço. E essa pessoa vai até Deus e ora: Senhor, muda meu cônjuge. A oração ela parece legítima, de fato, mas o que ele está pedindo no fundo não é graça para aprender a amar o seu cônjuge nos tempos difíceis. Não é graça para, com sabedoria, poder conversar com seu cônjuge. Não. O que está pedindo é para que Deus faça o outro ceder. O que está pedindo é para que Deus mexa no outro, não em você. Não é um coração rendido. É um coração que está esperando que Deus valide aquilo que você já decidiu. É um coração que está buscando Deus para que Deus faça aquilo que você quer no seu cônjuge. Não é uma oração e um coração humilde do tipo: Deus, me dê sabedoria para lidar com essa situação e mude em mim aquilo que deve ser mudado. Porque talvez o problema seja o seu olhar. Talvez seja que o seu cônjuge não reconheceu você da forma como você queria. Uma simples conversa poderia resolver isso. Mas ao invés de pedir sabedoria para ter essa conversa, não, começa a agir de forma fria, grossa. Começa a se afastar, se esfriar. E quando ora a Deus, ora com o coração soberbo, tipo: Deus, muda meu cônjuge, porque eu sou perfeito. Eu não preciso de mudar. Você percebe? Você está percebendo aqui como é possível usar palavras espirituais para esconder um desejo mundano, um desejo pecaminoso, um desejo errado? Como é possível orar com a boca voltada para Deus e o coração ainda estar curvado diante dos seus próprios prazeres? Veja, é isso que Tiago está trazendo para nós, essa reflexão. Não é? E de nenhuma forma Tiago está nos desencorajando a orar. Pelo contrário, ele já nos motivou a orar, pelo menos nos primeiros capítulos, justamente pedindo por sabedoria. Não é? Justamente nos motivando a orar pedindo por sabedoria. O que Tiago está fazendo aqui é confrontando uma oração em que Deus é chamado de Senhor, mas é tratado como servo dos nossos desejos. Deus é chamado de Senhor, mas é tratado como servo dos nossos desejos. Então, uma pergunta que você deve fazer é: o que as minhas orações revelam sobre mim? Da mesma forma que você deve olhar para as suas reações diante da situação, e ver o que a minha reação revela sobre o meu coração, na forma como eu trato as pessoas, no seu relacionamento com Deus, que é através da oração, você deve se perguntar:
O que essa oração revela sobre o meu coração? Eu sou alguém que realmente quer ser transformado, ou sou alguém que quero que Deus valide os meus desejos e transforme as pessoas ao meu redor? Mas eu não. Mas Tiago, ele vai continuar, porque vocês sabem, né? Tiago, ele sempre usa a mesma dinâmica em todos os capítulos, em cada bloco. Ele apresenta o problema, ele exemplifica o problema, enfim, ele desenvolve o problema e ele começa então a cavar o problema até chegar na causa, que é o coração. Pode rever todas as pregações. Ele sempre faz esse movimento. Esse movimento é que guia o bloco de informação que Tiago traz para nós. Ele começa no problema, ele cava, ele passa pelas possíveis causas do problema, que são superficiais, mas ele quer nos levar a enxergar a causa mesmo, a real, não é? Que é o coração. Não é? E agora Tiago vai fazer isso, ele vai mostrar com todas as letras o que sempre esteve por trás desse tipo de comportamento. Não é? Ele nos mostrou os sinais, não é? Brigas, conflitos, desejos desordenados, orações contaminadas, não é? Orações egoístas. Mas agora ele vai dizer claramente qual era o problema. E o problema é um coração dividido entre Deus e o mundo. Esse é o problema. Um coração ainda dividido entre Deus e o mundo. Que é justamente o nosso ponto 3. Quero ler com vocês o versículo 4. Adúlteros. Começou bem. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Tiago não está mudando de assunto. Ele está dando nome ao coração que vinha aparecendo por detrás das brigas, por detrás das confusões, por detrás dos conflitos e por detrás das orações contaminadas, das orações egoístas. É um coração dividido. Um coração que quer os benefícios que Deus pode te dar, enquanto continua amando a lógica do mundo. E percebe que Tiago, ele está reforçando uma mensagem que ele já disse lá atrás, porque ele já falou nos capítulos anteriores sobre a mente dividida. Não é? E aqui ele está trabalhando, ele está ecoando aquele problema. Não é? Um coração dividido, uma mente que quer os benefícios de Deus, ao mesmo tempo que deseja continuar vivendo de acordo com a lógica pecaminosa do mundo. Um coração que quer respostas da parte de Deus, mas ainda quer viver pelo orgulho, pela inveja, pelo desejo de controle, pela necessidade de vencer todas as vezes, ou pelo menos vencer da forma como você acha que deve vencer, né? E Tiago chama isso de adultério espiritual, por isso que ele começa com essa palavra pesada, adúlteros. Tiago chama essas pessoas de adúlteras, porque na Bíblia Deus trata o seu povo como uma amada esposa. Então, quando o povo abandona a voz de Deus para seguir outros amores, isso é uma infidelidade. Então Tiago está falando, vocês estão adulterando, porque Deus é o noivo, e vocês estão indo atrás de outros amores. Outros amores. E Tiago dá nome para esse outro amor. Qual é o nome que Tiago dá? Amizade com o mundo. Amizade com o mundo. Ser amigo do mundo é viver pela lógica do mundo, querer os benefícios de Deus, mas continuar sendo governado pelos valores do mundo. Pense numa situação comum dentro da igreja, tá? Alguém serve em alguma área da igreja há muito tempo, essa pessoa ela ajuda, ela participa, ela se dedica, ela é zelosa, tá? Mas em algum momento outra pessoa acaba recebendo um reconhecimento público que essa pessoa estava esperando receber no seu coração, por tudo que ela fazia, tá? Nesse momento algo muda nela, sabe? Por fora ela continua presente, ela continua servindo, ela continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro algo mudou em seu coração, não é? Algo mudou em seu coração. O serviço continua, mas não é mais com a mesma alegria, empenho e zelo.
Agora ela continua servindo na igreja, mas através da comparação. Ela continua ajudando na igreja, mas sendo guiada pela amargura. A fala continua sendo religiosa, mas a reação que ela tem é de um orgulho ferido. De um orgulho ferido. Então perceba, isso não parece, não é, amizade com o mundo. Uma pessoa que está agindo assim não parece ser amiga do mundo, no sentido mais grosseiro da palavra, talvez dizendo. Porque a pessoa não abandonou a fé, ela não saiu da igreja, ela não negou Jesus publicamente. Mas ela começou a reagir com a lógica do mundo. Orgulho ferido, comparações, necessidade de reconhecimento, disputa silenciosa, desejo de vencer a todo custo. Percebe? É disso que Tiago está falando. O mundo não precisa tirar você da igreja. Satanás não precisa tirar você da igreja para então governar seu coração. Não precisa. Tudo que ele precisa muitas vezes é ensinar você a servir a igreja com o coração cheio de orgulho, de inveja, de comparação e assim por diante. Se eu não me engano, me ajudem aí os leitores, o C.S. Lewis na carta do Diabo Aprendiz, é Diabo Aprendiz, né? Do Diabo Aprendiz, se eu não me engano, na primeira carta ele traz basicamente esse argumento. Ele fala, olha, eu não preciso tirar a pessoa da igreja, eu preciso só distrair ela, lá dentro mesmo. Eu preciso distrair ela com muito entretenimento, né? Preciso distrair ela para que ela se sinta bem, né? E então comece a agir com um coração pecaminoso. Então você percebe como é fácil nós procurarmos uma igreja ou estarmos em uma igreja e mesmo servindo, estarmos incorrendo justamente neste pecado que Tiago está trazendo para nós, sermos amigos do mundo, sermos guiados pela lógica do mundo. Veja, isso é uma reflexão que precisa ser feita no seu coração, porque é algo profundo. É você, junto com a sabedoria de Deus, buscando de fato seus motivos, suas razões. Né? O que você faz na igreja? Qual é o motivo pelo qual você busca Deus? Qual é o motivo pelo qual você está orando por isso? Qual é o motivo, cara? Qual é a lógica por detrás desses conflitos, brigas, por detrás desses comentários que nós fazemos? Por detrás desse café que você marcou? O que está guiando você nisso? Se o texto de Tiago parasse aqui, ele seria muito pesado. Por quê? Porque ele apresentou o problema, nos chamou de adúlteros, né? E simplesmente foi embora, né? Tipo assim, agora se vira aí, meu. Né? Então seria muito pesado, né? Mas Tiago, ele não termina o texto fechando a porta na nossa cara. Pelo contrário, ele termina abrindo uma porta que somente a graça de Deus poderia abrir para nós, né? E eu quero concluir com o versículo 6, que é: contudo, ele generosamente nos concede graça. Tiago, ele não passa a mão na cabeça do pecador, mas ele também não fecha a porta da graça na cara do pecador. Ele não diz, vocês são adúlteros e acabou, se vira, vai todo mundo para o inferno com a mão dada, fazendo ola. Não. Ele diz, vocês são adúlteros, mas Deus concede uma graça maior que isso. Deus pode te abençoar ainda, Deus pode transformar sua vida ainda, não é? E Deus não concede graça de qualquer jeito. A graça que Deus concede para nós é uma graça, como Ele diz, generosa. Generosa, não é isso? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Agora preste atenção. Essa graça só é recebida no lugar da humildade. Porque o texto continua e diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
O soberbo é aquele que continua se defendendo, continua se justificando. Ele continua operando dentro da mesma lógica. Não é? É os outros que têm que mudar, o problema é sempre os outros. Ele está sempre apontando para fora, ele nunca para e lida consigo mesmo. Lida com os seus problemas, lida com os seus pecados, lida com os seus desejos desordenados, com as suas infantilidades espirituais, com a sua imaturidade espiritual. Ele nunca lida com ele mesmo. O humilde é aquele que finalmente se rende e reconhece: Deus, eu posso até ter alguns pontos que eu tenho razão, mas no final, o Senhor sabe, eu preciso ser transmudado. Eu preciso me tornar uma pessoa mais parecida contigo. Eu preciso ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que tenha misericórdia. Eu preciso ser uma pessoa que haja com a sabedoria de Deus diante das situações. Eu preciso que o Senhor me traga as palavras certas nos momentos difíceis. Eu preciso que o Senhor me traga as reações corretas nos momentos de tensão dentro do meu casamento. Que o Senhor mude e toque no meu coração quando a outra pessoa recebe aquilo que eu gostaria de ter recebido. Quando eu sinto que eu não estou sendo reconhecido. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Percebe? Humildade, reconhecimento, quem é Deus e o porquê nós estamos orando a Deus. Porque nós reconhecemos que Ele é o dono e criador de todas as coisas. Que se não for por Ele, o nosso destino é o inferno. Que nós estamos, como o Timothy Keller diz, se o pecado fosse da cor azul, nós estamos inteiro azuis. Inteiro azuis. É para esses que Deus concede graça, para os humildes de coração. Então veja, sempre volta para o coração, sabe? Sempre volta para o coração. Para a realidade do seu coração. Porque as suas atitudes externas, elas podem dar diversas conotações, mas você não consegue esconder o teu coração e o que está movendo o seu coração diante de Deus. E é de acordo com o seu coração que você recebe ou não da parte de Deus. Não é? Por exemplo, o texto que nós sempre usamos aqui sobre ofertas, né? Cada um dê conforme propôs no teu coração, não com pesar, né? ou com tristeza e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. E aí ele continua: e para esses que dão com alegria, Deus é capaz de lhe abençoar com toda sorte de graça, toda sorte de bênção. Para quem? Para quem dá com alegria. Alegria o quê? É um estado de coração. É um estado de coração. Então, por exemplo, nas nossas ofertas, eu estou falando: qual a real motivação pelo qual você tem ofertado? É um desejo de participar daquilo que eu tenho feito nesta igreja, através dessa igreja? É um desejo de ser parte de algo muito maior? É um coração grato que se alegra por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço, por tudo que eu irei fazer, pela provisão na sua vida? Porque se for este coração humilde, você vai receber da minha parte. Você vai receber da minha parte, cara. Você vai receber graça da minha parte. Agora, se o teu coração estiver longe, cara, e você está tentando manipular, fazer trocas com Deus, você não vai receber nada. É como o Tiago diz: você pode pedir, mas não vai receber, porque pede pelo motivo errado. Você pode orar à vontade, sobe no monte, desce do monte, madruga no monte, pede e não recebe, porque quando pede pelo motivo errado. Tiago está nos chamando para uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. Crescimento, sabe? Irmãos, assim, cara, chega de viver no raso, sabe? Chega de ficar procurando pregações que fica massageando seu ego, que é mais sobre entretenimento e frases prontas. Está na hora de nós pararmos e com maturidade olharmos para dentro e encarar com seriedade a palavra de Deus. O Brasil não precisa de mais um cristão água com açúcar. O Brasil precisa de cristãos maduros, que realmente estão se desenvolvendo e crescendo na maturidade espiritual, na forma como enxerga a igreja, na forma como enxerga a vida com Deus, nas suas orações, nos seus atos. E é por isso que eu luto e é por isso que eu prego do jeito que eu prego, porque eu quero trazer para vocês uma consciência capaz de fazer críticas,
capaz de olhar para um texto, interpretá-lo, aprender e crescer. Eu não estou aqui para ficar dizendo algo que você gostaria que eu dissesse, ou para ficar como um entretenimento, para que você ache, nossa, minha igreja é super legal. Cara, não. Nós estamos aqui pregando para que você seja salvo e não vá para o inferno. E para que você, no tempo de vida que Deus permitir que você tenha aqui na face da terra, você tenha uma vida boa com Deus, qualidade. Porque no final você pode até ser salvo, como por exemplo Sansão foi, mas olha que vida desgraçada. Olha que vida miserável. Olha que final terrível que teve. Imaturidade. E nós já estudamos a vida de Sansão. Deus usou ele cumpriu o propósito, mas a que custo? Então, no período que Deus nos permite de vida aqui, que seja uma vida boa, irmãos, no sentido de uma vida madura com Deus, uma vida de fé, uma vida de propósito, uma vida intencional, uma vida que deixe marca na vida dos outros, marcas que transcendam, não é, este mundo, no sentido de físico, daquilo que vai acabar. Cristãos que mudam histórias, a começar pela sua própria história. Percebe? Tiago ele está nos trazendo ele está nos apresentando esse nível de maturidade. Tiago está falando, cara, para. Vocês ficam brigando com fumaça, sabe? E fica discutindo fumaça. Isso não importa. Vamos lidar com aquilo que precisa ser lidado. Vamos transformar aquilo que precisa ser transformado. Vamos resolver esse fogo aí. Está na hora de crescer, cara. Está na hora de se desenvolver, sabe? Bom, enfim, então Tiago aqui, ele nos leva, né, para a raiz do problema, que é esse coração dividido, sabe? E ele mesmo já respondeu, né, o caminho que nós devemos trilhar, né, que é buscar a sabedoria do alto, de novo, que eu acabei de dizer, buscar maturidade em Deus, buscar Deus com um coração de fato voltado humildemente para Ele. Não é? Para que nós venhamos parar de perder tempo, energia, alegria, com aquilo que não resolve nada, que no final nem importa tanto, e possamos de forma sábia lidar com aquilo que precisa ser lidado, né, com o nosso coração, para que nós venhamos deixar de ter esse coração dividido e possamos de fato ter um coração inteiro entregue a Deus, né? E se lembre, Deus existe o coração do orgulhoso, que insiste em se defender e se justificar, mas derrama graça sobre o coração humilde, que finalmente se rende a Deus. Tá? Bom, o que resume tudo que nós conversamos aqui é essa frase, não é? Quando deixamos a sabedoria de Deus de lado, nossos desejos nos colocam em guerra com o próximo e com o próprio Deus. Mas a humildade nos leva de volta à graça de Deus. Amém? Queridos, o meu desejo é que você então possa refletir e praticar em cima dessa verdade, possa reler esses 6 versículos durante a sua semana e começar a agir da forma que a Bíblia tem nos ensinado.